Olá, respondendo à última enquete que eu fiz no Instagram, onde eu postei esse pórtico aqui, onde nós temos um engaste na base de cada um dos pilares. No topo dos pilares nós temos uma viga na diagonal, uma peça na diagonal tecnicamente, né? Conectando ali, fazendo um telhado de duas águas, também rotulado no meio, ok? Fiz essa pergunta porque tive um aluno que chegou para mim falou tipo, que isso aqui não encaixava o modelo e tudo mais, e que o cálculo nem seria estável da maneira, mas a questão é, a pergunta foi simples. O pórtico 2D, então esse pórtico aqui, numa visão 2D, é o que? Ele é hipostático e requer um tirante entre pilares para funcionar, isostático, e a rigidez de uma peça não muda das outras, né? Ou hiperestático, porque ele tem dois engastes, engastado na esquerda e engastado na direita. Tá? Ou a outra possibilidade foi hipostático a cargas laterais, mas isostático a cargas verticais. Ok? Tá? Então aqui, vamos começar com a menos votada, né, que foi isso aqui. Ó. Hipostático a carga lateral, isostático a carga vertical. Isso não existe. Tá? O problema é que pessoas pensam, mas uma estrutura, né, pode ter estável, mas ocorrer uma força lateral, ela falha. Não, isso não pode acontecer. Tá? Por quê? Bom, muito simples. Se eu tenho uma barra, por exemplo, eu tenho uma barra, tá, na vertical aqui, que ela tem um apoio de segundo grau. Tá? Você vai dizer, tá, se você pegar um software de desenho, né, e você, de modelo estrutural e tudo mais, colocar uma carga puramente vertical, tecnicamente isso aqui é estável, né? Roda. Ah, eu vou abrir o CIP 3D e vou lançar isso aqui, vai rodar. Ok? Vai rodar, vou demonstrar aqui, ó. Tá? Peguei o CIP 3D, coloco uma barra aqui totalmente aleatória, né? Coloco até um apoio de primeiro grau, ok? E espera aí que ele está com um probleminha gráfico aqui agora, tá? Mas a questão é, se eu colocar uma carga aleatória, tá? Uma carga totalmente aleatória, que é 1 tonelada, tá? Se eu clicar para rodar, isso aqui não deveria rodar, tá? Isso aqui deveria sair andando para o lado, tá? E na prática, se você tentar fazer isso, é isso que vai acontecer, isso que vai sair andando para o lado. Por quê? Porque não existe carga perfeitamente vertical. Ok? E teria que configurar também flambagem e tudo mais. Daí seria óbvio, né, que o comprido de flambagem isso aqui é infinito. Ah, é 2? Não, é infinito. Tá? Se eu for configurar isso aqui adequadamente, não tem barra que isso aqui, porque o comprimento de flambagem de uma barra dessa deve ser infinito. Tá? Mas não é esse o modelo, eu quero demonstrar o conceito. Muita gente vai pensar, isso aqui assim é estável, mas se colocar na cor horizontal não é. Não. Tá? Se não tem um travamento horizontal aqui, já é hipostático. Ok? Se não tem nada que impede de deslocar lateralmente, adivinha só, vai deslocar lateralmente, vai tomar. Ok? Isso aqui é igual o Chaves equilibrando uma vassoura. Ok? Lembra quando o Chaves coloca a vassoura na palma da mão e tenta equilibrar? Pois é impossível. Tá? Por quê? Porque a vassoura não está travada nem na base da mão, nem no topo. O comprimento de flambagem não é 2, o comprimento de flambagem é infinito. Beleza? Entendido isso aqui? Ok. Tá? Então, não existe isso. Se uma estrutura é isostática, ela é isostática para qualquer carga. Tá? Um carro, no ponto morto, ele não é isostático. Ele é hipostático. Tá? Ele não vai afundar necessariamente se ele está no asfalto, mas ele pode andar lateralmente. Então, ele é hipostático, não existe isso. Tá? Agora, vamos para a próxima questão aqui. Tá? A gente falou, na faculdade, tive duas pessoas que falaram, na faculdade tem uma formulazinha, mas eu não lembro a formulazinha. Né? Eu queria aplicar a fórmula que eu vi da faculdade, só que eu vou decorar a fórmula. Não preciso decorar fórmula nenhuma aqui. Tá? Vou demonstrar como que a gente pode saber isso aqui tranquilamente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dar nome aos bois aqui. Então, aqui nós temos o nosso ponto A, ponto B, ou nó B, né, tecnicamente, mas o que, se é ponto, se é nó, tudo mais, não importa, né? C, D e E. Beleza, tá? Esses são os nossos 5 pontos que a gente tem na estrutura, tá? Eu quero colocar outros nomes. Não importa o nome que você colocar, isso aqui vai funcionar igual, tá? Mas vamos lá. Como que eu sei se isso aqui é isostático? Ou hipostático ou hiperestático? Muito simples. Eu vou fazer só fórmulas, né, de, vou colocar uma fonte menor aqui, ó, mas fórmulas de estabilidade, ok? Então, quais fórmulas eu tenho? Bom, isso é uma fórmula geral, mas eu tenho somatório de forças em X, somatório de forças em Y, estou colocando um E ali, mas é um sigma tecnicamente. Somatório de momentos, ok? Essas são as 3 fórmulas que a gente sempre tem numa estrutura bidimensional. Vai para tridimensional vira 6, mas porque vai ter força em Z, mas daí tem momento em X, Y e Z, tá? Então, somatório de momentos. Essas são as fórmulas básicas que a gente tem.
Só que, aqui entra uma questão. São todas as fórmulas que eu tenho? Não! Porque onde eu coloco uma rótula, eu posso fazer somatório, então somatório de força x, isso não é uma fórmula, tá? Somatório de força x não é uma fórmula. Somatório de força x igual a zero é uma fórmula. Igual a zero é uma fórmula. Se é somatório de momentos, eu consigo fazer em qualquer ponto, né? Mas somatório de momentos no ponto B também é igual a zero. Então, os momentos globais, eu sei que essa peça como um todo não está girando, e eu sei que em B não tem giro também, porque é uma rótula. Somatório dos momentos em C também é igual a zero. Somatório dos momentos em D igual a zero, ok? Quantas fórmulas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas reações eu tenho? Tá, então eu tenho 6 fórmulas. 3 aqui, né? Um engaste aqui que em 2D, em 3D também não, em 2D ele é 3 reações, né? Então aqui eu tenho 3 reações. Eu tenho 6 fórmulas, 6 reações. Então, e para cada fórmula a gente mata uma reação. Logo, a estrutura aqui é isostática. Por quê? 6 variáveis, 6 equações. Cada equação descobre uma fórmula. Ok? Tá? Mas como que eu consigo provar que isso aqui não é hipostático, por exemplo? Porque eu acho que é hipostático ainda, eu não acredito nas fórmulas e tudo mais. Bom, então, a primeira questão que eu fiz também na prática, né? Eu peguei o mola, né? O mola módulo e tudo mais, né? E eu montei essa estrutura. Ah, mas não ficou uma montagem bonitinha. Assim, eu não fiz um bonitinho aqui, eu só fiz uma montagem geral. E o que, que eu tenho aqui, ó? Vamos lá. Eu tenho o pórtico, rotulado no topo, é uma rótula aqui, não tem engaste aqui na base, está engastado. No topo não, tá? Eu estou usando as barrinhas mais curtas do Mola Model porque isso aqui tem um problema, que é a estabilidade disso aqui, tá? Isso aqui não é uma estrutura, esse modelo aqui não é um modelo eficiente tecnicamente. Se usar barras longas, vai gerar flexão absurda nas peças. Tá? Mas daí, tipo, há uma viga, se eu uso uma viga num voo de 5 metros, se ela tiver menos que 20 de altura, ela não é estática mais, não. A estaticidade é a mesma. Né? Um pilar predial, se ele tiver menos do que, sabe, 20 por 60, ele não é estático, não faz sentido. Né? Então a questão é, né, é a estrutura aqui, ó, usei uma barra curta só para reduzir um pouco os esforços, ela é perfeitamente estática. Como que eu sei? Posso balançar ela à vontade, ó. E ela continua estática. Ela pode ter deformado um pouquinho aqui, né? Porque o apoio que pode ter deformado, mas ela é estática. Ela não tem deformações, ela não cai, né? Ela fica estável aqui. Deformações pequenas pode ter, mas não tem deformações práticas que geram tombamento da estrutura. Entendido isso aqui? Então, eu consigo ter certeza absoluta que isso aqui é estático. Daí você vai dizer, tá, eu tenho certeza absoluta que é estático. Como que eu sei que não é hiperestático? Porque aqui eu só provei que não é hipostático. Eu não consegui provar que não é hiperestático, correto? Sim. Para isso, eu vou pegar um dos pilares, qual deles não importa, né? Qualquer ponto eu poderia usar tecnicamente, né? Vou pegar esse pilar aqui, ó. Tirei aqui, né? Só para demonstrar antes, mas no outro lado, tá? Na frente aqui, ó. Se eu aplicar uma carga aqui, ó, ele vai forçar os pilares, beleza? Ó, pode ver que os pilares forçam para fora, né? Mas não cai, ok? Agora, desse lado aqui, ó, se eu forçar, tá? O que acontece é que aí tem que estabilidade fora do plano, vou ter que tirar dos dois lados, tem que tirar desse lado também aqui, ó, mas já começou a desmontar, né? Já começou a deformar excessivamente aqui, ó, porque esse pilar aqui, ó, ele não tá mais, ó, desse lado aqui, os pilares estavam flexionando, eles estavam sofrendo no momento. Esse pilar aqui não sofre no momento, se eu tentar puxar ele para o lado, ó, ele só vem, entendeu? Esse pilar aqui não, esse pilar aqui se eu puxar, ele tem que flexionar, esse não. Então, só aqui a gente já vê que tecnicamente é hipostático. Tá? Mas para fazer o teste final aqui, eu vou tirar as vinculações engastadas desse pilar aqui de trás também, que para mim para frente, na câmera aqui atrás, né? E eu vou começar a chacoalhar e ele já começa a cair. Ok? Tá? Por quê? Porque esse pilar aqui, ó, ele continua reto. Ele não está fazendo flexão nenhuma. Tá? Agora ficou hipostático, porque a estrutura aqui, se eu continuar aplicando qualquer carga, a longo prazo, talvez, ó, ele já vai começar a tombar tudo mais, que pode ser que os travamentos estão ajudando, que esse engaste aqui, tá? Mas ele tem que modificar a geometria consideravelmente para estabilizar. Então, essa estrutura é isostática. Se eu tirar um engaste, ela cai, tá? Se eu manter aquele engaste, ela fica isostática, ok? Tá? Entendido isso aqui? Tá? Sabendo isso aqui, então, é isso, algumas pessoas falaram, não, isso aqui é hipostático, por quê? Porque em galpões pré-moldados, que são esse mesmo modelo aqui, tá? É o mesmo modelo aqui, né? O modelo aqui tem um tirante. E se o tirante arrebentar, a obra cai.
tá? Primeiro, galpões pré-moldados não são assim, tá? De longe, para quem não é engenheiro, parece, né? Mas para quem é engenheiro sabe que na cabeça de um pilar pré-moldado, né, a gente tem o quê? A gente tem uma cabeça gigante, né? A gente tem uma tesoura, a tesoura chegando aqui, ó. Mas se isso aqui fosse desenho de uma estrutura pré-moldada, né, eu teria o quê? Eu teria uma barra aqui, outra barra aqui, porca, arruela, tudo mais, grautei aqui o furo, tá? Então eu teria esse mecanismo aqui, tá? Dentro da pergunta, isso aqui é uma ligação rotulada, por que faz uma cabeça gigante? Por que colocam dois pontos afastados aqui, né? Por que a gente gera uma força aqui e uma força aqui? Porque a pessoa que aqui, tá? Mas porque a pessoa que acha que isso aqui é um modelo de galpão não entende o mínimo de estruturas. Tá? Nunca leu o mínimo de estruturas, tá? Não tem noção básica de que se houver uma ligação com uma grande área, ok? Tá? Até desenho isso aqui, quem sabe no CAD fica mais claro de entender aqui, ó, tá? Vou dar esse desenho aqui como base aqui, tá? Acho que é um desenho do livro, tudo mais. A questão é, vamos lá. Eu tenho essa ligação com grande área, tá? Existe alguma chance de acontecer isso aqui, tá? Só pegar aqui, ó, tá? Mas numa ligação do pilar com a tesoura, existe alguma chance de acontecer isso aqui? Não, porque ele teria que puxar essa arruela. Né? Para puxar essa arruela, teria que esticar esse tirante aqui, daí ele romperia. Né? Então não tem como acontecer. Então ela não consegue girar para a direita. Tá? Agora, é possível acontecer isso aqui? Não, porque teria que esticar essa barra aqui, forçar essa arruela, que estica a barra, que teria que arrancar esse ferro aqui para que estique. Então, não tem como girar. Se impede o giro, é um engaste. Ok? Tá? Então, a primeira questão é, tá, que se eu fosse pegar... Claro, eu desenhei um exemplo ali, né, se fosse rotulado. Não é. Tá? Então, o modelo, tecnicamente, na cabeceira aqui, no caso, tem como fazer ligação engastada também, mas na ligação com a tesoura, digamos, seja rotulado. Tá? Não é, mas imagino que seja aqui, né, ou seja próximo e tudo mais. Esse modelo aqui, ó, estaria mais próximo do galpão pré-moldado. Tá? Como eu falei, não é uma rótula aqui. Né, abordo mais falando curso pré-moldado, mas não é uma rótula aqui. Aqui é um engaste, claramente, porque tem uma conexão muito rígida de engaste. Isso que é um galpão pré-moldado, que já é hiperestático. Né? E ainda tem o tirante. Então, tem 1, 2, 3 níveis de hiperestaticidade. Tá? Por quê? Vamos voltar para o pente aqui. Tá? Mas lembra essas fórmulas aqui? Ó, tá? Quando eu coloco o engaste aqui e o engaste aqui, ó, né, em B e D, essa fórmula deixa de existir, porque aqui tem um momento. Eu não sei quanto que é, então eu não posso dizer que é zero. E aqui tem um momento. Né? Então, aqui eu fui para 4 reações, tá? 4 fórmulas de estabilidade. Né? Para 6 reações, então tem um nível de precisidade de 2. Tá? Essa é a fórmula. Ah, mas eu tenho que fazer a conta que eu aprendi uma vez lá que tem que calcular. Não, não precisa. Tá? É só isso que tem que fazer. Quantas reações tem? Quantas fórmulas tem? É isso que tem que fazer. Tá? A quantidade de fórmulas para encontrar as reações tem que ser igual. Né? E claro, se fosse uma treliça, poderia encontrar também o somatório de forças em x e y e um nó também é zero. Aqui não. Aqui não é por quê? Porque não tem 3 nós se encontrando aqui, isso aqui não é uma treliça. Né? Isso aqui é um porte e tudo mais, então eu não posso imaginar que a somatória de forças aqui é zero. Mas posso encontrar que a somatória de momentos aqui é zero. Beleza. Tá? A questão é que um galpão pré-moldado sem o tirante já é hiperestático em 2 níveis. Com o tirante vira 3? Não. Né? Não vira 3. Por quê? Porque, agora entra a questão, tá? A resposta correta é essa aqui, ó, tá? Que é isostático, né? Essa estrutura desenhada, não galpão pré-moldado, essa estrutura desenhada é isostática. Tá? A rigidez de uma peça não muda as outras. Ou seja, se eu voltasse para esse modelo aqui, ó, tá? Não importa a seção da... Coloquei uma peça aqui, uma função, mas a questão é, tá? Vou colocar uma carga aleatória aqui, tá? Baseado em que essa carga? Totalmente aleatória mesmo, tá? E vou fazer o mesmo galpão aqui, tá? Para o lado aqui, ó, tá? Vou tirar peso próprio só para não ter diferença de peso próprio aqui, né? Com certeza os esforços são diferentes se tiver peso próprio maior, mas estou colocando uma barra totalmente aleatória aqui, tá? O que eu vou fazer é que eu vou pegar uma dessas barras, vou pegar um pilar aqui, ó, colocar o dobro de diâmetro aqui, tá? Não que seja um pilar redondo, isso que vai acontecer, eu quero mostrar o conceito, ok? O que acontece aqui, ó, com essa carga aqui, ó, a carga é igual, tá? O que vai acontecer é que os momentos fletores de todas as peças vão ser iguais,
Tá? Aqui tem 18.364, aqui tem 18.364. Aqui tem um momento fator de 93, aqui tem um momento fator 93. Aqui você percebe o problema, é um momento fator muito elevado. Por isso que o tirante ajuda a reduzir os esforços. Tá? Mas a questão é, o 93 é um forçamento. Isso aqui ó, não teve diferença. O pilar tem o dobro do tamanho, não teve diferença. Tá? Então a estrutura é, a rigidez de uma peça não muda as outras, realmente não muda. Né? E a questão é, ela pode ser hiperestática? Não, né? Porque tem 2 engastes, mas tem 3 rótulos para compensar. Ok? Tá? E a questão do tirante aqui. Então vamos lá, questão do tirante. Se eu posicionar um tirante aqui, né, esse modelo aqui viraria hiperestático? Talvez. Aqui a gente pode ter uma questão de talvez hiperestático. Tá? Por quê? Porque se o ponto B e o ponto D estão se afastando, o tirante impede ele de se afastar. Ok? Tá? O tirante impede ele de se afastar e vai resistir as cargas. Agora, se o ponto B e o ponto D estão se aproximando, o tirante não vai fazer isso. Né? E daí entra a questão, só quero demonstrar o conceito aqui, e como que um monte de gente caga projeto feio. Assim, tipo, é um projeto que tem que. É triste, tá? Mas a questão é, vamos lá, colocar uma carga. Eu tô colocando. Gilberto, por que tu tá colocando uma carga certinho? Tá? Por que tu tá colocando uma carga? Vou colocar uma carga menor aqui, quem sabe? Né? Porque o conceito aqui é só ter uma carga. Tá? Coloquei uma carga, sei lá, gravitacional e tudo mais. Tá? O que é que vai acontecer nesse modelo aqui? O que vai acontecer nesse caso aqui, ó, é o seguinte: diagramas, deformada, isso aqui. Aqui o tirante vai ajudar. Ó. Esse pilar foi para a esquerda 7 milímetros, aqui foi para a direita 7 milímetros. Aqui o tirante vai ajudar. Beleza? Tá? Agora, e se acontecer isso aqui? Tá? Se eu tivesse uma carga para cima, né? Um vento, por exemplo, o que aconteceria seria o seguinte: se aproximaria. Né? Então, qualquer carga aqui, isso aqui ainda é isostático. Né? O tirante pode impedir um lado deformado, né? Vai impedir os lados de abrirem tanto, né? Ele vai puxar aqui, mas ele não funciona como uma barra adicional. Né? Porque uma barra adicional tem que existir força de compressão também, e ele não resiste. Tá? Então, tecnicamente aqui, né? Se a estrutura fosse hipostática, não adiantaria colocar um pilar. Ok? Tá? Então a estrutura aqui, ó, se eu colocasse eu teria que colocar um tirante. Né? Se a estrutura é hipostática, um tirante pode impedir duas barras se afastar, mas ele não pode impedir duas barras se aproximar. Então ele não é uma barra completa, ele é uma meia barra, tecnicamente. Tá? Então aqui a gente poderia ter uma discussão sobre transformar ISO em hiperestática. Tá? Isso a gente poderia. Tá? Mas não tem a questão de hipo virar ISO. Tá? Isso não pode acontecer. Tá? Deve ser, tá, mas então, se tu voltar para cá, né, se eu tivesse tirante para cargas gravitacionais, né, aí quem sabe seria isostática para cargas gravitacionais, mas não, né, por quê? Porque eu posso ter variação de forças. O que seria essa variação de forças também? Tá? Porque quando eu estou demonstrando um exemplo, ó, da carga igual dos dois lados. Um vento, por exemplo, eu posso ter uma carga maior de um lado, menor do outro. Né? Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, deformado aqui, ó, né? Esse pilar deforma 9 para dentro e esse deforma 10. Percebe? Então não é mesmo deformação, não posso imaginar que seja igual. Ok? E para piorar maluquice mais ainda, né? Tá aqui, esse eu queria falar de um erro que o Tito comete, é que, tem um tirante, então eu posso fazer isso aqui, ó. Né? Porque o tirante gera apoio de segundo grau. Gera não. Tá? Por quê? Eu pego só a força horizontal e modelo o tirante. O problema é o seguinte, que aqui eu tenho uma força horizontal de 6,86 e aqui eu tenho 7,2. Ok? Tá? O tirante não tem como pegar essa variação aqui e estabilizar. Tá? Ele não consegue fazer isso. Ok? Se eu fizer isso aqui, o tirante, quem sabe, suporta 6,86, mas ele vai ter uma diferença aqui de 0,4 alguma coisa, que vai ir para outra barra. Tá? Então, um tirante não serve para estabilizar totalmente ali, né, e vai pegar toda a força horizontal. Não vai, mas ele vai equalizar a deformação dos pilares e tudo mais, mas é isso. Entendido aqui? Então, com 33% dos acertos, quando eu postei no Instagram ainda os resultados iniciais, a gente tinha umas 8 horas, estava em 35, caiu para 33, com 134 votos. Ok? Em uma questão básica que era só olhar as fórmulas, ou um outro método é 3 é o base. Eu tenho engaste, então engaste bidimensional já conto como 3, então eu tenho 3, 6, tiro cada rótulo desconto uma vez, que é uma fórmula, 5, 4, 3, pronto. Tá? Aí seria 3 reações, seria estático. Ok? É só isso que eu precisaria fazer. Tá? 3 mais 3, 6, 5, 4, 3. 3 estático, beleza. Tá? Isostático, bidimensional, 3 fórmulas, 3 reações. Se tem 3 reações, se tem 3 ali o resultado final, é isostático. Não precisa de uma fórmula.
tá? O que você pode saber, eu lembrei, eu decorei a fórmula, você não precisa decorar a fórmula, é uma questão básica, ok? Tá? Você não precisa decorar que para encontrar a área de um retângulo é base, não, tipo, você olha e você já sabe fazer a conta naturalmente, tá? Tem que ser natural isso aqui, tá? Deveria ser natural isso aqui, tá? Mas não foi natural, tá? Isso é questão de dificuldade básica que muito engenheiro, infelizmente, está tendo, tá? Então, como já no final do vídeo eu falo que eu tenho cursos sobre isso, inclusive o curso de estática é gratuito, ok? O curso de estática está todo no canal, também está disponível no site gratuitamente, ok? É gratuito, é só assistir e começar a aprender um pouco de base de estática, tá? Por quê? Porque isso aqui, ó, é engenheiro, tem muito engenheiro projetando que responder isso aqui. Tem muito engenheiro projetando que responder isso aqui, tá? É uma maluquice completa uma pessoa que erra uma enquete dessas, tentar projetar assim antes, revisar muito bem estática e tudo mais, ok? Tá? E também agora para quem é aluno dos cursos 4 sistemas estruturais, tem aulas de análise estrutural dentro do pacote dos 4 cursos. Né? Tanto os básicos quanto avançados tem as aulas de todos os sistemas estruturais. Né? Lá em análise estrutural, que eu abordo bem mais na prática e tudo mais, né? Nesse módulo agora, beleza? Mas por enquanto é isso então, e até a próxima aula.